Conhecimento Brasil é um dos 10 programas do FNDCT. Esse é inovador, não existia antes. O Ricardo Galvão coordena, isso o Olival Freire, que é o diretor, antes mesmo de eu assumir o Ministério, ele falava muito nisso, de que a gente precisava, que é um assunto também antigo no nosso debate do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o que fazer com os cérebros e a inteligência brasileira, que se evade, muitas vezes, pela instabilidade que a gente tem na política de ciência e tecnologia e pela falta de infraestrutura e pela própria força da nossa economia. Então, nesse sentido, é um caso de sucesso. Tenho comentado isso com o nosso presidente Lula. Nós fizemos o edital o ano passado. A resultante é extraordinária. São mais de 2.500 brasileiros e brasileiras que topam contribuir com o Brasil. Alguns deles continuarão nos países em que estão, mas vão contribuir de desafios brasileiros em rede, em pesquisa em rede. E 573 topam voltar ao Brasil. Nós já vamos fazer a assinatura desse contrato. Tem engenharia, ciências da terra, biologia, medicina, também áreas dinâmicas da área do conhecimento e estão topando voltar. E antecipo aqui para vocês que Ricardo Galvão me procurou há um pouco mais de 15 dias, junto com Denise, a presidente da CAPES, e nós vamos fazer um específico para os cientistas brasileiros que estão nos Estados Unidos e argentinos que estão topando voltar ao Brasil. Vamos fazer exclusivo para atrair de volta a inteligência brasileira. Então, foram um investimento de 200 milhões ao ano, isso significa um investimento de 1 bilhão ao longo de 5 anos, e eu já falei aqui, 2.500 voltaram ao Brasil. Plano de inteligência artificial. O plano de inteligência artificial é uma tecnologia do presente e do futuro. São 23 bilhões até 2028. Esses recursos são públicos. Nós não colocamos aqui a parte privada. Quando a gente compara com os investimentos da Comunidade Europeia, nós temos o mesmo investimento da Comunidade Europeia. Ou seja, não é algo acanhado ou para fazer de conta, é de com força, é para valer que nós estamos entrando no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. É claro que esses países estão nessa corrida há mais tempo, mas nós, os brasileiros, têm capacidade instalada para acompanhar o ritmo da velocidade em que essa transformação ocorre. Vocês viram o fenômeno DeepSeek chinês, né, de startups, que abalou o mercado de valores da Nasdaq, que é o mercado de valores dos indicadores tecnológicos, derrubando ações de grandes empresas no mundo dessa área de inteligência artificial. Então, nós temos condições de fazer essa corrida, estamos fazendo um plano ousado e, ao mesmo tempo, factível, transformando o nosso Santos Dumont já. Ele deixou de ser entre os 500 mais potentes do mundo para os 100 mais velozes do mundo, top 100. Acaba de chegar o líder da bancada do meu partido, PCdoB, Renildo Calheiros. Obrigada, Renildo, pela sua presença. Então, o Santos Dumont, ele vai também... Obrigado pela presença de Rodrigo Estácio, do PSD do Paraná, e Fausto Pinato, que será o terceiro vice da... agora que eu vi aí. Já tivemos muitas empreitadas aí juntos. É o homem também da frente parlamentar aí que acompanha a cooperação com os chineses. Para vocês terem ideia, o Santos Dumont vai ter a capacidade de realizar 24 trilhões de operações matemáticas por segundo, não é? Ele já realiza agora. Ele passou dos 500 com maior capacidade para top 100 do mundo. E ele está... E também o outro desafio do nosso plano brasileiro é desenvolver a nossa própria linguagem em português de inteligência artificial. Nós temos 3 no Brasil em desenvolvimento: a Sabiá, a Amazônia
Amazônia. Amazônia. E temos a soberania IA, que é desenvolvido no estado do Piauí pelo governador Rafael Fonteles, que é matemático. E é aparentemente o mais veloz, o mais veloz não, a maior quantidade são 100 milhões de parâmetros, né, que ele está desenvolvendo lá no Piauí, segundo ele, exatamente porque tem os dados do Estado. Essa é uma meta que o presidente Lula tem. O presidente Lula, inclusive, nos cobra para que a gente tenha uma central de dados brasileira, para que a gente possa reunir os dados do SUS, os dados da Embrapa, os dados do DataSerpro, os dados... E, nesse sentido, a ministra Esté coordena uma nuvem soberana que já existe do DataSerpro, DataPrev do Serpro, mas que vai ampliar. Então, o ano passado, nós decidimos no Conselho Diretor do FNDCT que, para além dos 10 programas que nós aprovamos em 2023, nós ampliamos um programa específico para inteligência artificial e outro para mudanças climáticas, acompanhando o ritmo das necessidades de inovação e de ciência e tecnologia nessas duas áreas. Então, também estamos desenvolvendo centros de competência, são 11 centros de competência no país, cada um com um tema diferente, soluções de IA, aí vem a parte de software, não é a parte de infraestrutura da inteligência artificial, a parte de soluções de software. Então, é inteligência artificial para a saúde, inteligência artificial para a agricultura, inteligência artificial para a indústria. Então, são soluções que estão em curso, 35 ações são de curto prazo e nós temos mais outras ações de médio prazo, que chegam a ser 65 ações de médio prazo para que seja aplicado. E muitas delas já durante esse ano, desde do final do ano passado para esse, já está em exercício. Popularização da ciência. Nós temos dado uma importância a esse debate, pelos motivos dos quais eu já me referi antes. Nós precisamos enfrentar o negacionismo e a popularização da ciência tem um papel e também né, da população, aproximar a ciência das pessoas. Então, nós estamos financiando museus, acervos. O caso de sucesso foi o Jubatos. Nós repatriamos o fóssil que estava na Alemanha e foi um caso de sucesso. Voltou para o Cariri, para a terra dele, o Ceará, o Jubatos, nosso dinossauro. Então, recurso para a feira de Olimpíada, o Mais Ciência na Escola, que é o contraturno das escolas em tempo integral com o laboratório Mão na Massa, Olimpíada do Conhecimento. A cooperação internacional é decisivo para uma política de ciência e tecnologia. Então, a gente participa do Programa Espacial com a China, o CIBRES, do Reator Multipropósito com a Argentina, a Torre Iato com a Alemanha, o Amazon Face com o Reino Unido. Passamos a integrar o CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo. Eu agradeço muito a celeridade dessa casa e do Parlamento Brasileiro, depois de 10 anos, a gente ter conseguido a adesão ao CERN. E nós estamos também integrados à rede Eureka, da inovação industrial, que é pela Europa. Acaba de chegar Celso Pancera, o presidente da FINEP. Muito obrigada pela sua presença aqui, Celso. Já foi também deputado dessa casa e ministro do país, do nosso país. O Ricardo Barros pede para você se levantar, Celso. Para todos verem você. Então, gente, nós estamos nessa cooperação com o BRICS, né? Como vocês sabem, o presidente Lula pratica uma reinserção do Brasil ao mundo, abriu 300 novos mercados para os produtos brasileiros e nós vamos receber o BRICS aqui como sediar esse ano. Também nós vamos sediar a COP30 e, para isso, nós estamos participando integralmente dessa agenda do aquecimento global. A Pro-Amazônia é um projeto de R$1 bilhão do FNDCT e vamos entregar em plena COP o Museu das Amazônias,
20 milhões de reais que nós estamos investindo em parceria com outros, porque 20 milhões não daria para fazer um museu desse porte, mas é uma parceria público-privada e nós participamos dela com 20 milhões. Será o mesmo conceito do Museu do Amanhã, lá entregue à COP30 na ocasião. Já dá só algumas informações que talvez tenha escapado, que é importante. Foi mencionado aqui a questão de colaboração com os outros ministérios, a ministra falou um pouco sobre isso. Só para citar um exemplo claro, o Ministério da Saúde, no ano passado, deputado, nós tivemos um acordo de mais de 400 milhões de reais investidos em chamadas do Ministério da Saúde acordada com o CNPq, em coisas importantíssimas como doenças negligenciadas, de importância para a sociedade. Quero fazer um agradecimento especial ao ex-secretário Carlos Gadelha por toda a aproximação que teve com o Ministério. Com relação, a ministra mencionou também, foi mencionada a questão da Amazônia, nós investimos junto com a FINEP em chamadas mais de 330 milhões para o norte. Nós também temos contato com outros ministérios, a ministra citou Ministério das Mulheres, também Ministério dos Povos Indígenas. Nós fizemos uma chamada especial para negros, quilombolas, ciganos terem oportunidade de ter um pós-doutorado no exterior. A ministra talvez tenha esquecido, mas uma das mais importantes realizações desse ministério, que vai estar sempre sob o seu nome, ministra, foi ter lançado o Prêmio Mulheres na Ciência, porque é importantíssimo de resgate histórico, mas também, como ela disse, a contribuição importante que as mulheres têm a dar para o progresso da ciência no Brasil. Quero lembrar, finalmente, que, já que eu estou nessa casa, que ainda nós necessitamos de maior quantidade de recursos para fomento. Muita gente, quando fala no CNPq, pensa em bolsas, mas nós precisamos de recursos que vão para os laboratórios. E por isso eu quero, na questão das emendas, eu quero mostrar a todos os deputados, nosso assessor parlamentar, Roberto Muniz de Carvalho, o recebam e, se por favor, ao articular as emendas, que sejam emendas bem articuladas com o Ministério, com o CNPq. Está acabando o tempo, mas quero citar um outro grande exemplo, que foi a realização da ministra Luciana Santos. No ano passado, em março, ela esteve no CERN, o maior centro de pesquisa nuclear do mundo. Uma ação que começou desde o começo do segundo governo Lula para o Brasil ser Estado-membro associado do CERN, passou por vários governos, mas a assinatura final foi feita pela ministra. O Brasil está aportando cerca de 10 milhões de francos suíços por ano ao CERN. O que reverte para o Brasil? Acabei de estar 2 semanas no CERN discutindo a contribuição a participação, melhor dizendo, de empresas brasileiras em licitações do CERN. A primeira empresa já chamada, esteve lá comigo, foi a WEG, de Campinas, que vai poder trabalhar em 5.000 magnetos do CERN. Então, essa possibilidade das empresas brasileiras serem contratadas para desenvolver o que está no tópico da ciência mundial e eletrônica é muito importante. O primeiro registro que eu quero fazer é a sua capacidade de ausculta. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e a ministra não só vem sempre à Câmara, que faz parte da sua história como deputada, mas a ausculta na sociedade também. Eu tenho visto a relação com as entidades científicas, a relação da educação, a relação transversal com os outros ministérios do governo e a possibilidade de, ao incorporar as ideias, fazer uma política que estrategicamente vai ficando cada vez mais clara na sua gestão. É uma política estratégica, numa relação ativa com os cooperadores internacionais, não uma relação subalterna, porque há uma compreensão, pelo que eu vejo do seu trabalho, de que o maior impedimento ao desenvolvimento é a dependência tecnológica e o desprezo à potência. Para desenvolver, nós temos que ter altivez e soberania no nosso próprio desenvolvimento da inovação. Então, eu acho que a sua apresentação demonstra muito bem isso.
num olhar estratégico para um projeto de desenvolvimento e que pensa onde o potencial criativo e o nosso comando sobre a inovação tecnológica possa, de fato, ser financiado, fomentado, estimulado e valorizado. Essa é a forma de desenvolver. E eu queria, de todos os seus registros, destacar nesse aspecto duas questões. Uma é a CEITEC. A CEITEC como uma empresa que quase nós perdemos, como um campo estratégico do Brasil, e que agora ela é não só fortalecida, recuperada, mas renovada no seu caminho. Num caminho, inclusive, de apostar na transição energética, apostar na produção de semicondutores, que é uma disputa no mundo todo. Então, o Brasil, de fato, precisa entrar nesse caminho, e essa comissão tem um papel importante de reafirmar a CEITEC como uma empresa do Brasil, uma empresa em que a União tem o seu controle e que pode, de fato, apostar estrategicamente nessa área. E o segundo é a inteligência artificial, que, na minha opinião, é um dos aspectos mais graves da gente não ter autonomia nesse campo, né? O mundo tem os nossos dados, o mundo manipula os nossos algoritmos, o mundo trabalha com isso, inclusive contra, muitas vezes, aspectos fundamentais da nossa Constituição, dos valores da democracia, da nacionalidade e da ciência. Então, eu penso que essa é um outro destaque importante. Só deixar aqui, ministra, que a senhora pudesse desenvolver um pouco mais o projeto da popularização da ciência na relação com o ensino, com a educação, porque eu acho que essa é uma informação importante para ser dada aqui. E o segundo é o problema da superação das desigualdades regionais. Como essa comissão é muito plural, nacional e tem deputados de todas as áreas, como o desenvolvimento não é necessariamente igual em todas as regiões, né? Eu, sendo do Rio, sei o que isso significa, né? Porque o Rio é detentor de muitas estruturas de pesquisa, seria importante falar de como vai se apostando na superação da desigualdade regional. E, por fim, parabenizar a sua gestão, o recorde de gênero do seu olhar, que é muito importante como a primeira mulher ministra, e dizer que pode contar conosco aqui, inclusive para elevar o orçamento discricionário do Ministério, que essa comissão precisa se preocupar. Obrigada, ministra.